Oi, tudo bem com você? Como que você tá? E me conta uma coisa, você fica feliz quando você tem um bafom assim, em plena quarta-feira, de surpresa? Fica que eu sei que você gosta, tá? Se bem que não é muita surpresa esse bafom de hoje, pra quem me acompanha lá no Instagram. Quem me acompanha no Instagram sabe que de vez em quando eu posto alguma coisa, eu dou minha opinião ali, coloco algumas pérolas que eu recebo de vocês. Então, se você ainda não me acompanha no Instagram, me acompanha lá, é @luara.luve. Inclusive, quem estava me acompanhando lá sabia que hoje era vídeo de bafom, porque eu coloquei o calendário da semana, né, lá no meu feed. Então, me segue lá no Instagram para você acompanhar os bafons por lá também. Lá tem muito mais bafom que aqui só tem o que no sábado, né? Vamos ver se funciona na quarta, gente. Então, hoje eu vim aqui falar um assunto para vocês que é muito importante, né? Brincadeiras à parte, mas é o seguinte, eu venho percebendo que muitas consultoras, desde que eu gravei o primeiro vídeo aqui, muitas consultoras que vendem curso, elas começaram a mudar algumas coisas no negócio delas para poder continuar captando consultoras desavisadas. E lembrando aqui, tá? Mais uma vez, eu preciso lembrar isso em todos os vídeos. Eu não estou aqui falando de consultora que vende curso A, curso B, curso C. Não estou falando disso, tá? Eu estou falando aqui de uma situação geral que tem acontecido no mercado digital, que sinceramente está sendo vergonhosa as coisas que estão acontecendo, e eu ainda nem entendo por que a justiça brasileira ela ainda não fez nada para poder impedir o que está acontecendo. Muita propaganda enganosa, as pessoas usando o marketing digital da maneira mais suja e cruel possível. E é claro que isso não é só no mercado de consultora de beleza, tá? Isso aqui não é só aqui que está acontecendo. Isso acontece em vários mercados do digital, em várias áreas. É claro que aqui no meu canal eu falo especificamente sobre o mercado para consultora de beleza, porque vocês que são meu público. Isso acontece muito em várias áreas, acontece em vários escândalos. Eu já presenciei dentro do marketing digital diversos escândalos de vendedores de curso, tá? E eu percebo que existe um padrão muito curioso entre eles, né? Que é a multação, que é quando eles começam a ver que a casa está caindo e eles começam tomar algumas atitudes para continuar enriquecendo as custas dos outros, mesmo entregando um conteúdo de péssima qualidade, mesmo fazendo promessas ali que são absurdas e impossíveis de você alcançar ou de você cumprir, ou que pouquíssimas pessoas, gente, pouquíssimas pessoas conseguem cumprir. Então, eu acabei apelidando essas pessoas de lobos em peles de cordeiro, né? Porque na verdade são isso. São lobos em pele de cordeiro que vão se adaptando conforme o consumidor vai ficando mais ligado no que está acontecendo. E com as consultoras que vendem curso não é diferente, por isso hoje eu trouxe 10 ações que as consultoras de beleza começaram a tomar desde que eu comecei a falar sobre isso aqui no canal e lá no meu Instagram. Bom, eu separei aqui no meu celular, porque eu fui anotando até completar 10, desde que eu percebi a primeira mudança, eu comecei a anotar e eu falei assim, quando completar 10 eu vou fazer um vídeo. E agora completou 10, então eu vim fazer esse vídeo. Vamos lá. A primeira mudança que elas começaram a fazer foi de ocultar o número de alunos que elas têm. Até então, todo mundo estava vendo que muitas consultoras estavam falando que tinha 1.000, 3.000, 9.000, 10.000, 15.000 alunos, mas ninguém tinha parado ainda para fazer o cálculo do que representa essa quantidade de alunos, até eu ensinar em um dos meus vídeos aqui. O que acontece é que quando você percebe a quantidade de alunos, você começa a entender que muitas dessas consultoras faturaram às custas de outras consultoras de beleza na casa dos milhões de reais. Porque se você pega, por exemplo, uma consultora aí que, sei lá, tem 9.000 alunos e você multiplica essa quantidade de 9.000 por R$500, que eu vou colocar aqui um preço médio do curso delas, você percebe que só aí o faturamento foi de R$4.500.000, tá? Agora, digamos que depois de pagar todos os impostos, depois dessa consultora pagar a equipe, pagar tudo, e aí você multiplica esse valor por R$200, digamos que tem, eu ainda vou ser mais boazinha, vou colocar R$150, digamos que tenha sobrado na mão dela R$150.
eu trabalho no mercado digital, tá? Eu já trabalhei em bastidores de lançamento, eu já lancei produto e eu sei que não é só isso que sobra na mão delas. Mas digamos que só sobre R$150. Se a gente pegar 9 mil e multiplicar por 150, a gente tem 1.350.000 de lucro. E aí a gente vê uma consultora dessa usando o discurso da ostentação para vender mais, falando que viaja, que constrói mansão, que compra MacBook, que compra iPhone de última geração, construindo closets enormes, construindo ali uma vida maravilhosa, cheia de investimento, montando loja, construindo loja, investindo não sei o que, e falando que tudo isso está vindo do dinheiro das vendas de produtos cosméticos que elas entregam quase de graça para o cliente, dando cupons de descontos altíssimos, vendendo produto a preço de banana. Então, quando você calcula esse percentual, essa margem, e você percebe esse absurdo, você já começa a ficar ligada e abrir o seu olho. E sabendo disso, elas já tomaram a primeira atitude, que foi justamente de ocultar o número de alunos. Elas já não estão mais falando sobre a quantidade de alunos que elas têm nos projetos delas, porque aí é só você multiplicar, fazer a conta. Não sou eu que estou falando, tá? É minha calculadora aqui que está falando enfim, né? É sobre isso, Brasil. Agora vamos para a segunda coisa que eu anotei aqui. A segunda coisa que elas fizeram foi parar de fazer promessas absurdas, porque vocês começaram a ficar ligadas. Então vocês percebem que elas já não estão falando sobre que você vai vender dormindo, sobre que você vai vender 30, 40 mil reais. Então você percebe que o discurso da promessa absurda, ela vai mudando. E é engraçado isso, porque eu me lembro, quando eu entrei no marketing digital, que eu entrei e tal, para faturar dinheiro dentro do marketing digital, eu lembro que há muito tempo atrás, lá em 2014, por aí, meados de 2014, 2015, existia um golpe de marketing, vou chamar de golpe de marketing, que o pessoal tinha muito esse discurso do afiliado, principalmente, ganhar dinheiro viajando pelo mundo. Então eles iam lá e falavam que vendendo produto digital eles estavam viajando pelo mundo. Quem pegou essa época aí que o pessoal falava que ganhava dinheiro na praia, viajando para diversos países, e aí eles postavam fotos em Ibiza, na Itália, aquela coisa toda, né? Com aquelas promessas assim absurdas, fora do padrão, fora de órbita, de lógica. E aí eu me lembro que quando esse discurso ele começou a ficar batido, né? Esse discurso que era muito fácil você ganhar dinheiro viajando pelo mundo, eu me lembro perfeitamente como se fosse ontem, que esse discurso ele começou a ser modificado. Então, na hora de falar que eles ganhavam muito dinheiro viajando para onde quisessem e que esse era um negócio que eles podiam trabalhar em qualquer lugar do mundo, eles, antes de falar isso, eles começavam a falar: não, mas olha, é com muito trabalho duro que você vai conseguir isso, então você tem que estar disposto a trabalhar. Mas a pressão psicológica ela muda, porque quando você tira o discurso do fácil e você começa a mexer com o psicológico, falando de marketing, né? A mexer com o psicológico da pessoa, falando: olha, se você trabalhar duro e tal, a pessoa ela cai do mesmo jeito, porque a pessoa não quer se colocar no lugar de preguiçoso, a pessoa não quer se colocar no lugar de uma pessoa que não se esforça. Então ela vai se enxergar como uma pessoa trabalhadora e que se esforça, e por isso ela vai comprar o curso. Ela sabe que não é fácil, mas ela vai lá porque ela vai se esforçar. E chega lá, ela tem um conteúdo muito ruim, mas ela acaba se sentindo muito mal porque ela acha que ela não se esforçou o suficiente. Elas estão mudando esse discurso, eu já percebi. Terceira coisa, né? Terceira modificação. Essa é a clássica, que como houve muitas reclamações de gente falando do suporte que é ruim, da falta de ajuda que tinha na hora que tinha dúvidas e tudo mais. Outro vídeo também que eu fiz, eu mencionei, o público de consultoria de beleza é um público que precisa de muita ajuda e muito suporte. Elas começaram a falar que vão dar suporte de primeira linha, que vai fazer turma menor para ficar mais perto dos alunos. Elas mudaram isso, mas a grande realidade é que elas vão usar isso para vender mais, porque agora elas vão falar que como as turmas são menores, porque elas querem dar um suporte de qualidade para vocês, as vagas são limitadas, então elas vão querer usar
o gatilho de urgência, tá? Que é um gatilho usado no marketing digital. Quando as pessoas usam esse gatilho de urgência, elas costumam dizer que as vagas são limitadas, então você tem que correr logo, porque agora elas vão ficar muito pertinho de vocês para dar suporte. Quarta coisa que está sendo modificada também, elas estão se antecipando às reclamações. E na maioria das vezes elas fazem isso se fazendo de vítimas. Então elas estão se fazendo de vítimas como se elas fossem pessoas invejadas, como se o problema é de quem comprou meu curso e não aplicou, porque é o consultor que quer tudo de mão beijada, que não sei o quê. Elas não admitem que o produto delas são de péssima qualidade, os cursos são realmente muito fracos. Elas não querem admitir isso. Então elas começam a achar que todo mundo tem inveja delas. Inclusive, se você for reparar, o argumento atualmente, né, falando de internet, o argumento de quem não tem argumento é falar que a pessoa está com recalque, está com inveja. Se você falar, eu não concordo com isso, a pessoa, ao invés de usar um argumento contra você, ela fala, está com recalque, está com inveja. Então, elas estão se antecipando. E normalmente elas estão contando histórias de vida que parecem ser tristes, mas não são. Eu não vou contar as histórias que eu ouvi aqui para vocês não identificarem as pessoas, mas parecem ser tristes, mas não são. Elas não têm consciência de classe social. Então são pessoas que estão se antecipando às reclamações e jogando a culpa na vítima. Isso também é uma habilidade do bom manipulador. Você deve conviver com alguém assim. Se você convive, comenta aqui embaixo para mim. É aquela pessoa que você sabe que ela tá errada, você sabe que ela fez merda com você, você tem consciência disso. Só que chega um ponto que a pessoa faz você se sentir mal e se sentir culpado pelaquela situação que é culpa dela. Isso o manipulador faz muito bem, e isso elas já estão fazendo, que é manipular os alunos que estão insatisfeitos para eles se sentirem mal, envergonhados e sentirem que na verdade a culpa é deles. Próxima ação delas, elas estão bloqueando os alunos que estão insatisfeitos. E por que elas fazem isso? Porque para as pessoas novas que entram no perfil delas e eles estão tendo o primeiro contato com elas ali pela primeira vez, elas querem que as pessoas achem que aquilo ali tudo é muito perfeito. E isso acontece muito no marketing digital. É só você observar, por exemplo, nas propagandas de curso de qualquer nicho. Sempre tem alguém perguntando, não sei quem que é de onde, comprou esse curso? O que você acha? Alguém que comprou aqui comenta? Você percebe que ninguém responde nunca. Porque as pessoas que estão insatisfeitas, que vão lá e falam, olha, eu não gostei, não compro porque o curso é fraco, eles vão lá e apagam o comentário, eles bloqueiam aquele aluno. Então, os alunos, eles estão sendo bloqueados. E isso é uma estratégia, porque quem está chegando novo ainda está vendo o cordeiro, não sabe que por debaixo daquela pele tem um lobo. Próxima coisa que elas estão fazendo é bloqueando quem me segue. Muita gente que me segue, elas estão bloqueando, né? Eu já mostrei isso aqui no bafão de sábado agora, né? O último bafão que eu gravei aqui pra vocês. Mas elas estão bloqueando as pessoas que me seguem. Nem precisa ser aluna dela. Me seguiu, comentou, já tá dando bloco ali pra não correr o risco de você chegar e falar pra outra pessoa abrir o olho. Então elas estão dando bloco, tá? Inclusive até eu já recebi bloco de várias. Então assim, meu amor, bem-vindo ao time. Isso é só mais uma estratégia para esconder a sujeira que tá embaixo do tapete. Outra atitude que elas estão fazendo é apagar comentários de alunas que estão com muita dificuldade no curso, principalmente em grupos. Isso porque vocês começaram a mandar prints para mim. Então, quando a aluna ela reclama que ela tá tendo dificuldade, que ela tá endividada, às vezes ela nem tá reclamando do curso, mas ela está reclamando de que ela está com dificuldade nas vendas. Como elas querem pintar esse mundo perfeito, esse universo perfeito de quem compra o curso delas, elas vão lá e simplesmente apagam, elas excluem a pessoa que está falando que para ela as vendas não tá tão boa assim. Então essa também é mais uma atitude para poder pintar um mundo de maravilhas para você e você achar que tá tudo bem. E isso faz com que você ainda se sinta pior, porque quando você entra nas comunidades, que o nome já diz comunidade, é para ser uma comunidade, ou pelo menos era para ser uma comunidade. Mas quando você chega lá no que era para ser uma comunidade, onde uma ajudava a outra e uma apoiava a outra e entendia a outra nessas situações sobre o que está acontecendo, né, e sobre o mercado e tudo mais,
as pessoas, elas simplesmente não encontram ninguém falando que tá na pior, todo mundo tá bem, todo mundo tá maravilhoso, aí você se sente pior ainda. Mas não tá nada bem, não tá nada maravilhoso, elas só apagam mesmo quem tá passando por situação difícil para que você não saiba disso. Principalmente as alunas novas que estão chegando na comunidade, porque essas alunas ainda têm 7 dias para pedir o estorno do valor que investiu no curso. Então, se elas entram lá e vê muita aluna falando que não tá indo bem, que elas vão pedir o estorno. Então, para não pedir o estorno, elas estão apagando. Então, isso também é uma estratégia, tá, gente? A 8ª ação que elas estão tomando é aumentar a moderação nos grupos. Isso está acontecendo porque muitas de vocês, e eu agradeço muito por isso, estão expondo as coisas que estão acontecendo nos grupos, né? Então, houve um aumento na moderação do grupo. Então, eles estão pegando pesado, elas estão pegando pesado nas moderações de grupo, porque assim elas conseguem controlar a opinião de vocês e elas conseguem controlar o que está acontecendo. Mais uma vez, o objetivo é realmente pintar esse mundo cor-de-rosa, onde todo mundo faz muito sucesso, que compra o curso dela, vende muito e tá muito maravilhoso. Mas no bafo de sábado, se eu contar para vocês os prints que eu recebi, vou deixar vocês curiosos até sábado, tá? Então vamos lá, olhando aqui a próxima ação para falar para vocês elas estão começando a diminuir a ostentação. Será que vocês já perceberam isso? Que o nível de ostentação ele está diminuindo? Gente, se vocês pararem para pensar, né? Para pensar na realidade do nosso país e para pensar em como todas as coisas estão muito caras ultimamente. Se a gente parar para pensar que que essas consultoras que vendem curso mudaram de vida completamente, estão morando em mansões, estão tendo acesso a muitas coisas legais, a viagens e tudo mais. Se você parar para pensar que elas construíram isso em um ano, né? Em 1 ano ou 2, é muito absurdo você saber que a pessoa construiu tudo isso e hoje que ninguém engole mais que foi através das vendas, porque a gente sabe que foi através das vendas de curso e não de cosméticos, não tem outra saída, elas têm que esconder um pouco dessa ostentação, elas têm que diminuir ali a ostentação delas para que você continue comprando a ideia de que elas são meninas humildes, sabe? E que vivem das vendas de cosméticos, que estão ali na luta assim como você. O motivo dessa ação é fazer com que você se sinta mais conectada a ela, porque ela é uma mulher de luta assim como você. Mas a grande realidade, sabe qual é? É que nos 2 anos de pandemia que você sofria, que você chorava, sem saber como que você ia conseguir clientes, como que você ia fazer para continuar mantendo o teu negócio, elas nadavam no dinheiro às suas custas. Essas mulheres, essas uma dúzia que tem por aí de consultora que vende curso, né, que vende curso ruim, a grande realidade é que enquanto você sofria na pandemia, elas ganharam numa espécie de mega sena. Elas ganharam, teve gente aí que faturou na casa do 1 milhão, gente. Ou seja, elas mudaram de vida nesses 2 anos, enquanto você chorava e sofria, às suas custas. Muitas consultoras saíram endividadas por ter comprado o curso delas. Muitas consultoras, elas aplicaram o curso e tiveram prejuízo e um monte de outras coisas, desistiram do negócio, perderam o negócio. Porque imagina só, você já está vindo de uma pandemia onde o teu negócio ele já está fragilizado, ele já está, digamos, impedido de avançar por uma série de coisas que não estavam no seu controle, porque afinal de contas foi uma pandemia. E aí elas vieram, se aproveitaram disso, ganharam muito dinheiro e vocês simplesmente ficaram na pior. Ou seja, elas mudaram a vida sim, só que a delas, não a de vocês, não a das alunas delas. E até as alunas que falam que conseguiram alguma coisa, mas eu vou mostrar segredinhos no sábado, tá? Porque eu tenho segredinhos para contar. Mas até essas alunas, elas não tiveram a vida transformada. Não existe essa transformação que tanto foi prometida. Existe ali uma consultora que comprou um curso, que aprendeu uma coisinha ou outra, ou às vezes não aprendeu nada porque já sabia tudo que estava lá dentro e que de repente vende um pouquinho de forma mais tranquila, mas nada demais. Então, se você pensar nisso, dá para entender por que agora elas vão começar a esconder a ostentação. Vocês podem ter certeza que elas não querem que você identifique quais delas estão ganhando muito dinheiro às custas de vocês, vendendo cursos ruins, né? Então, e agora a última ação que eu separei aqui,
E talvez a que me deixa mais irritada e chocada é: estão usando o meu discurso. Outro dia eu vi uma consultora nos stories dela que nunca tinha aberto a boca para nada, usando o meu discurso, atacando as outras consultoras que vendem curso, como se ela não fizesse parte do mesmo grupo. Na verdade, ela faz parte do mesmo grupo. Então, se você vê qualquer consultora usando o meu discurso, além de você mandar para mim a prova, né, porque eu quero produzir conteúdo para vocês, então podem mandar para mim. Eu quero que vocês pensem o seguinte: se ela está fazendo isso para puxar sardinha para um curso dela, para algum produto que ela queira vender, sabe o que isso significa? Que ela é farinha do mesmo saco ou até pior. Essa consultora em específico que estava fazendo isso, eu falei inclusive nos meus stories, né, que eu fiquei muito irritada com isso, é uma consultora que eu já vinha observando o comportamento desonesto dela na internet. Ela já é uma consultora que tem uma trajetória de fazer coisas que não são tão louváveis assim. Por exemplo, eu já tive notícias que ela entra nos grupos de consultoras e quando as consultoras que realmente estão trabalhando, estão batalhando no dia a dia, estão ali lidando com o cliente, têm uma ideia ou tem alguma coisa que é muito legal de fazer, ela corre lá e pega aquela ideia que ela viu no grupo e posta como se a ideia, a criação da ideia tivesse sido dela. Ela vende a ideia como se tivesse sido uma ideia dela, ela não dá os créditos. Então as pessoas que estão de fora acham que, nossa, que ideia maravilhosa, mas ela tá pegando de quem tá ali na luta. Outra coisa também que eu já vi ela fazendo foi lançar coisa falando que o dela é único e exclusivo, quando na verdade é uma cópia de outros que já tem por aí. E agora, por último, a última moda, né, é que ela gosta de pegar onda. Eu vou começar a chamar essa consultora de a consultora surfista, que ela pega a onda dos outros e começa a surfar na onda dos outros. Aí ela veio surfar na minha onda, só que nessa onda aqui, meu amor, tem tubarão. Não venha cutucar a onça. Daí eu vi ela falando lá de contravenção penal, que não sei o que, começou a citar leis e começou a falar de outras consultoras que estão vendendo o curso, usando esse discurso para continuar culpando as alunas que compraram esses cursos e foram enganadas, para puxar certinho para o treinamento dela. Então elas vão começar a querer se aproveitar disso para poder vender mais. Só que são consultoras que fazem parte da mesma patotinha. E por que eu falo isso? Porque nunca abriram a boca pra nada. Ninguém nunca abriu a boca pra nada dessas aí que vende curso. Nunca chegou aqui, ó, colocou o rostinho bonitinho, meu amor, no sol pra falar. Aí agora que eu coloquei o meu, que eu dei o primeiro chute na porta, vem pegar a minha onda pra poder vender o curso. Já teve reclamação também aqui de aluno aqui nos meus vídeos. Eu sei de podrezinho também, que muitos eu falo que eu não posso divulgar aqui, mas eu sei. Então não venha usar o meu discurso para vender seu curso, tá? Porque esse discurso aqui é para proteger a consultora, inclusive para protegê-la de você. E não para fazer você lucrar ainda mais nas costas delas. Então assim, gente, fiquem de olho porque elas vão usar o meu discurso, elas vão começar a atacar as que estão mais famosas para elas venderem os delas. Não caiam nessa, porque elas nunca abriram a boca para defender vocês até agora. E agora elas querem? Ó, olha a onda, olha a onda, 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 olha a onda. Gente, é o seguinte... O vídeo vai ficando por aqui, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo de hoje, compartilha muito e me fala que se isso fez sentido pra você e se você já está vendo essas mudanças aí nas consultoras que vendem curso, porque eu já tô, tá, meus amores? Não adianta me bloquear, porque eu sei de tudo. E aí tem gente que me pergunta assim, você acompanha elas? Acompanho mesmo porque eu quero saber tudo, eu quero saber de todos os bafões e babados, então não vou ficar dando uma de a egípcia superior que não estou sabendo. Não, tem uma que fala, né? Não, eu nem acompanho, não estou sabendo, estou muito focada trabalhando e tal, isso é coisa de quem não tem o que fazer, quem... Eu trabalho muito, às vezes eu vou dormir tarde trabalhando, mas nem por isso eu deixo de acompanhar os bafão que eu quero, tá? Pra cima de mim, meu amor, se fazendo de a egípcia. Então assim, gente, eu acompanho, mas muitas vezes eu nem preciso acompanhar, porque vocês mesmas me mandam muito material legal, muita coisa legal no meu Instagram e também, né, no meu WhatsApp. Então fica a dica aí pra vocês. Continue mandando pra mim, porque eu quero ter produção, assunto pra produzir conteúdo pra vocês aqui no meu canal. Porque tem o Jornada da Consultora que é rico em conteúdo? Tem. Mas ali a gente sabe que é um conteúdo mais intelectual. Aqui a gente vai falar dos bafões, eu vou desmascarar, máscaras irão cair, mas eu preciso de vocês compartilhando tudo isso para que a gente ganhe força e outras pessoas não caem na mesma palhaçada que muitas consultoras caíram, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!